Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Nós vamos a mais um vídeo relacionado à Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês que têm nos ajudado no canal Bíblia em Foco e também nos nossos projetos. A Bíblia Sagrada tem um versículo no capítulo 22 de Provérbios, versículo 26 e 27, que diz assim: Não estejais entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, deixarias que te tirasse até a tua cama de debaixo de ti. Então, nós não vamos nos relacionar muito no versículo sobre fiar alguém. Porque fiar alguém, quem sou eu para dizer que alguém não pode fiar? A Bíblia está dizendo que não pode, orientando para evitar 100% a desordem e a bagunça. Mas aqui não é que eu queira mudar a escritura. Se você quer fazer fiar para um filho seu, você sabe que ele é uma pessoa pagadora, que você sabe entre família, tudo bem, nada contra. Mas aqui você tem um cuidado muito grande por ficar por fiadores de pessoas que você não conhece. E mesmo as que você conhece fora da família, você está sujeito a levar um grande calote. E dentro da família, claro, também. Mas eu estou fazendo ressalva. Às vezes são pessoas trabalhadoras, honestas, que precisam de uma ajuda de um pai, de uma mãe, e você acaba ajudando um filho porque ele merece, tá certo? Não sou contra isso. Então tenha muito cuidado ao você se tornar fiador de alguém. Mas o outro versículo diz que se a pessoa for mal pagador ou caloteiro, pode que você tenha que ficar sem a sua cama por tratar com gente. Mas isso não é só no sentido no âmbito de fiar. Isso é no sentido de confiar em alguém também. Então hoje eu vou dar um testemunho para vocês, pessoal meu, falando sobre cristão caloteiro e pastores que têm conselhos péssimos na hora de aconselhar um membro da igreja. E as pessoas, muitos se enfuneraram, como diz aqui no Rio Grande do Sul, esse ditado, se enfuneraram confiando em aconselhamento de pastores relacionado a dívidas, a ajuda, a empréstimos. Tá certo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Bom, todos vocês sabem que eu congreguei há 12 anos na cidade de Voti com o pastor finado Luiz Antônio, aquele que partiu no voo da TAM, que todo mundo ovaciona e não conhecendo dizem, e outros até porque são idólatras pastores. Pastor, você tem que ter muito cuidado, que às vezes ele tem a aparência de que é, às vezes ele passa uma informação por onde anda que é, mas no local onde ele vive ele não cumpre com aquilo que ele fala. Eu não quero trazer confusão sobre o nome dele, já partiu, que Deus o tenha, e que Deus o julgue segundo a sua reta justiça. E também não estou aqui para lançar ninguém no inferno e falar mal de ninguém, mas eu tive duas experiências amargas com o pastor Luiz Antônio, quando eu precisei de um aconselhamento, há muitos anos atrás, quando eu era novo convertido ainda. Novo convertido não, no caso, porque eu nasci num lar cristão e vim para o evangelho já jovem. Então, mas conhecimento eu tinha de viver e andar no meio dos pastores que andavam sempre lá em casa. Então, eu nunca saí desse entorno e contorno do evangelho de Cristo. Mas uma vez veio para a cidade de Voti um pastor chamado Maciel. Esse homem tinha muitos filhos, quase 10 filhos. E a gente não quer questionar, nem condenar quem tem bastante filho ou pouco filho, mas quem tem bastante filho, que viva dentro do seu recurso. E quem tem pouco filho, que viva dentro do seu recurso. E quem tem pouco filho, que não faça dívida, que não vai conseguir pagar. E também quem tem bastante filho, que não vai aderir a dívidas, que não vai conseguir pagar. O que aconteceu na época? Na época eu tinha um Santana Azul executivo, sempre trabalhava muito, eu era laboratorista químico, então eu trabalhava a serviço de fiscalizações de obra. Isso já desde menino, né? E aí eu tinha esse carro, jovem, novo, recentemente tinha conhecido a minha esposa e nós congregávamos em Voti. E o Luiz Antônio trouxe esse Maciel para cá, porque o Luiz Antônio amontava todo tipo de obreiro aqui em Voti. Mas buscava em tudo que era lugar. Para onde ele passava, que ele tinha muito conhecimento e fama, pregava a nível de Brasil e de mundo, as pessoas se encostavam nele para querer um lugarzinho, então acabavam vindo para cá. E nessa vinda para cá, ele dizia que Voti, a igreja de Voti, a Assembleia de Deus de Voti, era um hospital para curar doentes. Só que a Assembleia de Deus de Voti curou os doentes, tentou curar os doentes, na verdade não curou, eles tornaram-se mais doentes aqui, e os que eram são acabaram ficando doentes porque não tinham o cuidado especial que deviam ter. Vocês estão entendendo? Então assim, foi amontoando um número de obreiros aqui escandalosos, que vinham de outros lugares, como solteiro para cá, casado para vir aqui, na verdade era divorciado lá no norte, e tantas outras coisas, pessoas má pagadoras, famílias se amontoando de missionários, gente de mau testemunho, de mau caráter, escandalosa.
Tudo isso eu vivi aqui nessa Assembleia de Deus de Ivoti. E alguém quer dizer para mim, às vezes, que eu não tenho razão no que eu falo. Tudo que eu falo no canal, eu falo a mais pura verdade, que eu vivi na pele, que eu senti no meu corpo, experiências vividas. E eu jamais levanto calúnia contra alguém, porque eu sei que vou ter que prestar conta do que eu falo. Só que essas pessoas não gostam do que falam, porque eles gostam de viver todo enrolado, uma vida sem testemunho, escândalo após escândalo, e querem ser os santos, querem ser os fiéis, os verdadeiros da igreja, e não gostam que a gente fale. E quando a gente fala, persegue a gente, deixa a gente de canto, vão deixando a gente de lado, e acaba a gente perdendo o ministério porque não concorda com esse tipo de prática dessas pessoas. Bom, e o pior, né? Essas pessoas defendem-se entre si e discutem dizendo que a igreja é perfeita. Mas enfim, voltando ao meu assunto para esse vídeo não ficar longo. Esse é um vídeo no campo de ensinamento, de palavra. Não é um vídeo no campo da heresiologia, mas é um vídeo no campo da área moral. Porque o obreiro tem que ter caráter e reputação. Isso é os requisitos para a ordenação do ministério da igreja apostólica. Hoje a igreja está bagunçada. Você pode ser o maior pilantra e ser obreiro. Hoje você pode passar a perna em todo mundo e ser um ministro do evangelho. Porque hoje o que impera na igreja é o camarada ser salafrário, ser um pilantra, um canalha, um bandido espiritual, um larápio da vida. Vocês estão entendendo? Isso é que interessa. Porque quanto mais enrolão, faz rolo com os pastores, na sociedade, entre ONGs e tudo, e aos obreiros espertos que eles dizem que roubam para enriquecer a igreja financeiramente. Hoje em dia, para você ser alguém nessas igrejas grandes aí, você não pode ter caráter. Se você tiver caráter, você der a primeira opinião tua na reunião, eles já são espertos, já te analisam, te medem, já te deixam de canto. Porque você não vai servir para o ministério das aberrações e das safadezas. Bom, esse Maciel veio trabalhar em Ivoti, tinha muitos filhos, se enrolou aqui. Aí ele precisava de um carro porque não conseguia atender as agendas. E naquela época ele era um obreiro muito bem cotado aqui em Ivoti pelo Luiz Antônio. E o Maciel se engraçou em querer comprar o meu carro na época. E na época, menino novo, não tinha experiência que tinha hoje, eu acabei vendendo meu carro para ele. Você entendeu? E aí ele não tinha condições, veio com aquele conversa. Sabe aquela conversa? Sabe muito bem. Na época a gente, menino novo, não tinha experiência que tem hoje, a gente acaba caindo. Quer agradar os irmãos, quer agradar a fé, quer ajudar, às vezes quer ajudar até a Deus. Por isso que eu digo que hoje eu sou uma pessoa completamente com os pés no chão com tudo que tem no Evangelho. Então, quando eu prego aqui, eu falo que as coisas eu falo a realidade. Seja o assunto que for nesse canal, ele é um assunto que ele está sendo pregado na íntegra, debaixo da orientação divina. E ele comprou meu carro, o Santana Executivo, de câmbio automático, banco de couro, champanhe na época, e me deu ali uma pequena entrada. Aí foi, claro, na época ele se aconselhou com o finado Luiz Antônio, para o Luiz Antônio dar uma palavra comigo, que a gente se dava muito bem, eu e o Luiz Antônio. O Luiz Antônio tinha um respeito muito grande por mim e eu tinha por ele. E acontece, o Luiz Antônio meio não entrou com uma balista de nada, só, sabe, como pastor dele disse, não, irmão Levi, tem a segurança aqui da igreja, se fosse hoje, eu diria, então vai descontar direto no contra-cheque da igreja. Mas a gente naquela época, sabe o que é? Não tinha essa experiência, essa autoridade para falar. A autoridade sempre tem, mas a gente não quis zombar. Enfim, os irmãos entendem. O que acontece? Segundo a palavra do final do Luiz Antônio, vende para ele é um homem responsável, tem família, vai pagar. O Marcelo comprou o carro, não pagou. Nunca pagou. Até hoje não deu satisfação daquele carro. Nem sei onde que ele está, se ele está vivo, morto, espiritualmente ou fisicamente. E não pagou o Santana Executivo, foi uma luta, uma tristeza, aí mexe na fé da gente, a gente se irrita, se indigna, porque qualquer ser humano, qual é o ser humano que trabalha e peleja para comprar alguma coisa e quer perder para um pastor, companheiro de ministério dele? Então isso aí é uma coisa que existe muito na igreja e eu sempre fui contra isso. E a igreja não doutrina as pessoas, eles não tiram da comunhão os larápios, eles não chamam para disciplina, eles não falam na reunião de obreiro, olha, vou ter que disciplinar o obreiro aqui porque ele fez isso e aquilo e magoou um outro obreiro aí. Quer dizer, então a igreja, para mim, a Assembleia de Deus, eu vi muita coisa de errado dentro da Assembleia de Deus, Deus é Amor, no campo do dinheiro, do financeiro. Muita coisa assim que não tem sentido para uma igreja que se diz cristã. Porque o cristão tem que ter prestação de conta. A igreja do tempo de Paulo era uma igreja muito ordeira no sentido de prestação de contas. No comprar e pagar, pagar e comprar. Vocês entenderam? Ele comprou o carro, não pagou, sumiu, documentação ficou enrolada. Foi a maior complicação do mundo na época por causa desse carro. Quando eu fui me aconselhar com o Luiz Antônio, que eu estava desesperado, porque imagina, um guri novo, ali seu segundo, terceiro carro, acontecer isso aí. Você entende? Eu procurei o meu pastor. Quando eu procurei meu pastor, é o que acontece com você. Se não procure pastor para isso.
Eu procurei ele achando que ele ia me dar uma palavra de ânimo, que ele ia chamar o homem, conversar, apertar o homem, que é o dever da igreja, fazer ele pagar ou devolver o carro, porque esse tipo de pessoa tem autoridade sobre o outro. A gente não tinha, porque era um negócio feito entre aquelas duas pessoas. Então você perde a autoridade daquela pessoa que não quer, vai te enrolando e acaba só em conversa e te passando a perna. Aí chegou o ponto que não teve mais uma negociação, fugiu do controle, eu fui procurar ele. Quando eu procurei ele, sabe o que, pasmo vocês, sabe o que ele me disse para mim? Perdoa ele. E esse discurso está dentro das igrejas. E tem muita gente aqui no meu vídeo que vai defender o conselho dele e usando aquela parábola do juiz lá, aquela parábola que Jesus fez do juiz devedor, do juiz do perdão, não tem nada a ver com perdão de dívidas. Vai além do que você imagina, porque se Jesus usasse aquela parábola como perdão de dívida, então ninguém ia prestar conta nada. Aí os versículos da carta paulina caia tudo por terra. Então, vocês entendem? Aquilo é uma parábola no sentido de, se você não perdoar, você não será perdoado. É no sentido de você perdoar para liberar perdão, mas não no sentido de dívidas. Dívida de dinheiro. Lá, aquilo ali foi usado de uma forma metáfora, em uma metáfora. Quem está entendendo? Então, você entender a Bíblia, senão você acaba fazendo confusão. Daí, daqui a pouco, sai. Como é que alguém vai sair por aí perdoando dívida de todo mundo, comprando, não pagando? Aí, porque o meu irmão não perdoar. Daí, quebra com todo o restante dos versículos das cartas paulinas, da Bíblia Sagrada e da ordem, da moral. Aí, já vai lá nos versículos da reputação e do caráter, da ordenação do obreiro. Então, vocês têm que entender muito a Bíblia para não fazer confusão. Ah, mas ele perdoou, e Jesus disse não perdoar, Luiz Antônio estava certo. Então, Luiz Antônio mandou perdoar ele. Como que um obreiro que estava começando, não tinha condições financeiras para nada, nem uma casa tinha na época, ia perder o meu cargo de fazer a obra para ele, por causa de perdoar ele. Um obreiro, um pastor experiente, pai de família, pilantra, mentiroso, como é que eu ia... Pregador de doutrina, 100%. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa, já falei aqui no canal, prega o que não vive. Então, o conselho dele para mim foi perdoar aquele obreiro. Eu perdi, resumindo, eu perdi meu carro, não tive o apoio do Luiz Antônio. O Marcel continuou na igreja, fazendo sucesso, pregando, saltando, falando língua estranha, colocando a língua para fora, de tanto poder que tinha. E eu perdi meu carro e fiquei ali sem apoio nenhum. E por essas e outras que eu passei a ser um estorvo na igreja. Porque essas pessoas erram, você busca um aconselhamento, busca a verdade, e você que é o errado. Vocês entendem? Então, eu poderia aumentar um pouco mais aqui sobre esse assunto, mas sobre esse já está esgotado, chega a entender. Então, o que acontece? Quando eu procurei o Luiz Antônio, o conselho bíblico do Luiz Antônio, de tentar me botar na minha cabeça, mas naquela época eu já sabia que Paulo falou, quem não trabalha não come, que você não devia dar escândalo entre os irmãos, ser pesado dos irmãos e tantas outras coisas. Os escândalos da igreja que ele sempre orientava, eu já sabia das cartas paulinas. Então eu vi que o conselho foi errado. E desde então comecei, já tinha o pé atrás com ele muito antes. E eu sabia que ele ia mudar o sistema de vida que ele tinha chegado em Votivo. Quando ele chegou em Votivo, chegou doutrinando, ensinando a verdade. E logo depois ele mudou de pensamento e de linha de raciocínio e de pregação. Quando se tornou muito conhecido, começou a viajar o mundo, começou a se prender muito na convenção e já não era mais aquele mesmo Luiz Antônio que ele era. Porque a doutrina que a minha esposa segue, ele mesmo que pregava. Então eu tenho que provar e desmascarar quem quer que seja. Eu não estou falando no dedo porque ele partiu para ganhar média com alguém ou fazer mídia, de forma alguma. Então o conselho dele para mim foi ruim, foi o conselho de um camarada que não tem respeito com os membros da sua igreja e que também não zela do caráter de prestação de conta. Tanto é que naquela época a igreja vivia pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, para os empresários que congregaram na igreja, a igreja via um nome bem ruim aqui na cidade. Então vocês não sabem de nada, vocês precisam aprender e precisam saber quem é quem. Eu não, por que a grande maioria me odeia? Porque eu não tenho amizade com o Luiz Antônio, nem com o Roberto Schmidt, nem com Ademar Lacerda, nem com Alexandre da Roda, nem com Davi Miranda, com ninguém. Entendeu? E eu também, se um dia falhar no evangelho, que vocês me desconsiderem. Claro que eu tenho meus pecados, mas esse tipo de coisa não. Eu sou um pecador. Tenho sujeito a falha, mas esse tipo de coisa aí não. Nunca gostei de igreja. É por isso que eu sempre questionei esses camaradas. E é por isso que eles não questionei assim no sentido de brigar, mas eu ficar me perguntando, se é uma igreja verdadeira, por que isso aí não é tratado? Vocês entendem? Então, era uma igreja que vivia um escândalo atrás do outro. E um dia eu conto mais experiências, se alguém achar que tem que ser contado para o bem da causa da obra de Deus, eu vou falando. Eu já falei aqui que os obreiros que não prestavam, os que tinham nome, eram os que representavam, saíam com carta assinada, faziam coleta na África para a obra missionária, os maiores mentirosos, os maiores pilantras aqui de Voti. Então,
Então, na época, eu, por exemplo, meu ministério nunca foi levantado. Eu podia ter sido um gigante na Assembleia de Deus. Vocês entendem? Mas como eu nunca fiz o que ele queria, ele mesmo disse um dia para mim que eu tinha que mudar, me amoldar e ser mais flexível e entender o mundanismo da igreja. E eu disse para ele, pastor, eu entendi o que o senhor quer dizer, mas então eu prefiro não ser nada. Então já vem de tempo que as pessoas vêm tirando da fila porque você não concorda com esse tipo de coisa. E o outro caso foi de um obreiro evangelista, Ivonildo, que veio lá do norte para cá, do nordeste, trazido por ele, porque ele se encontrou com o camarada aí nos Gideões em Joinville. Ele foi pregar em Joinville e acabou trazendo, porque tudo que não prestava para ele era bom. Tinha uma boa fala, a carinha mansa, são os bons obreiros. Agora, as pessoas que são espiritual, que zelam da doutrina, que cobram, se ele falhasse na doutrina, ficavam cobrando dele, se ele não gostava. Você entende? E quem conheceu, ele sabe. Não é essa aparência que vocês conheceram. Era brabo, que era uma fera o camarada. O camarada sozinho com a gente, se tivesse que escabelar o camarada, ele escabelava da forma que tinha que ser na palavra. Então, assim, o segundo foi esse Ivonildo. Esse Ivonildo morou na época que nós dois estávamos trabalhando na obra, ele morou em divisa comigo de apartamento. E o contador de luz do empresário que a igreja tinha alugado os apartamentos era um só. Então a gente dividia a luz. E ali eu pude ver o caráter de vários obreiros. Morou do meu lado, enquanto eu morei ali, digamos que uns X de anos, passou por ali uns 4 ou 5. Né? Passou ali vários, tal de Alex, tal de Ivonildo, tal de Ricardo, tantos outros. E pasme, com todos a gente tinha problema na hora de pagar a luz. Entende? Chegava a hora de pagar a luz, era um problema. Ou a pessoa não tinha o dinheiro, ou ele ia dar depois, ou ele não tinha para pagar, ou outro tinha que pagar, aquela coisa. Porque as pessoas não têm palavra. Então, esse tipo de gente que ele trazia. E, pasme, você escutou o teu nome aí, ficou invocado, ficou brabinho, não posso fazer nada. É a realidade. Então, esses são os que profetizam, os que saltam. Isso aí não é só na Deus é Amor, é na Assembleia também. Só que a Deus é Amor agora também está desse jeito. E todas essas outras aí, quando eu falo em Deus é Amor e Assembleia, imagine as outras de fundação. Então, existe uma congregação, não quero generalizar, em algum lugar aí no meio desse contexto, que está se esforçando. Entende? Mas se ela for da Assembleia, tem que cuidar para os outros não contaminar ela. Foi o que eu falei sobre o José de Lima. Então, não adianta você dizer que está num grande centro, um grande presidente da Assembleia, que ele é o camarada, que não é. Pode ser que uma congregação que outra, ou alguns irmãos sozinhos estão mantendo os seus padrões doutrinários. Eu não sou ignorante. Mas assim, esse Ivonildo, ele foi precisar gravar um disco para a mulher dele, a Lucy. Foi gravar o disco. E aí, gravar o disco sem condições. Ele tinha que comprar as letras. Ele queria comprar a letra. E aí, ele pediu um dinheiro emprestado. Veio de novo o pastor Luiz apoiando ele. Vocês ajudam o Ivonildo, apresentou na reunião, porque o Ivonildo é assim, 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 é sofrido, camarada. Meu Deus do céu, sem comentário. Preguiçoso, não fazia nada. A mulher dele, ele todo só na boa. Sabe, tem tipo de gente que não presta na igreja, não presta para o evangelho, não presta para nada. E aí ele foi e eu sempre fui muito bom de coração. E esse é um do meu mal. Naquela época eu já tinha esse espírito de discernimento que Deus me deu o dom, sempre tive. Eu já tinha essa malícia no sentido espiritual, porque o crente ele tem que ter um pouco de malícia no sentido de confiar em pessoas. Ele não pode ser bobo. Mas a gente, por causa da liderança, por causa do evangelho, a gente morava lado a lado, a gente queria ajudar. Pegou o dinheiro, comprou uma letra do Daniel e Samuel na época. Comprou a letra. Nunca mais me pagou. E não foi só aquilo. E eu fui atrás, pedir conselho para o Luiz Antônio de novo naquilo ali. E por que eu estou citando esses dois fatos? Porque vocês precisam saber dessa minha desgraça para vocês também cair na realidade. E vocês que estão se convertendo agora, recentemente, que não têm experiência de um pastor já de envergadura como a gente, isso na época eu era diácono da igreja, faz 25 anos, quase 30 anos. E aí vocês vão ter a ideia seguinte, o que eu estou dizendo para vocês não passar por isso. Então vocês têm que ter sim uma determinada desconfiança das coisas. Você não pode confiar nas pessoas 100%, você não pode confiar em quem você não conhece, você não pode colocar para dentro da sua casa quem você não conhece, você não pode soltar dinheiro para ninguém. Você tem que ter uma sabedoria muito grande, porque eu passei, tudo que eu prego no canal são experiências de vida na pele. Eu não prego nada aqui que não seja vida, eu não minto aqui para ninguém, e eu não aumento aqui nada, e nem diminuo. Vocês estão entendendo? Então, nas igrejas, Assembleia de Deus, já não é de hoje que quem tem nome é o preguiçoso, o vagabundo,
o descomprometido com a doutrina, os ordinários, aqueles que matam os obreiros junto com seus pastores presentes em portas fechadas, atrás das cortinas, dos bastidores, aqueles que maquinam, que manipulam, que articulam coisas sozinho entre eles. Quando o irmão chega, o irmão já está fora de tudo, ou já está fora das escalas, ou já está sendo trocado com um lado e outro, mas eles já sabem por que estão direcionando aquele obreiro para lá ou para cá, para uma determinada direção que já é para matar. Fazem tudo em segredo e no oculto. Então, cristãos caloteiros e conselhos de pastores terrivelmente trazem um desespero. Me trouxe um desânimo na minha alma quando ele me disse que eu tinha que perdoar o Maciel pelo meu carro, que eu tinha comprado com o meu sacrifício. E me trouxe um desprezo na minha alma quando ele disse que eu tinha que perdoar o rapaz, o Ivonildo, pelo dinheiro das composições para gravar o CD da esposa. Me trouxe isso é um incentivo para a igreja ser uma igreja má prestadora de conta, má pagadora de conta. Isso é um incentivo para uma igreja ser desordeira, não só na vida, porque aí se a pessoa não presta conta, fica enganando os outros. Estão apoiando um engano dentro da igreja, estão apoiando passar a perna nos outros. Entendeu? Isso é uma igreja descomprometida com a verdade. E não é só no campo moral. Eu estou citando para vocês a prestação de conta, mas é na área ministerial. Vocês não entendem, vocês não sabem dos rolos que essas igrejas fazem para galgar dinheiro, com documentações, para pegar dinheiro em ONGs e prefeitura, passando o pé nas pessoas. Vocês não têm ideia do que essas igrejas fazem nos dias de hoje. Por isso que eu não quero mais fazer parte dessas igrejas. Não quero. Eu tenho vergonha de ter um dia passado e ter ficado todo esse tempo dentro de uma igreja Assembleia de Deus. A Deus é amor, ainda na época que eu tive, ainda se arrastando, ainda tinha alguma coisa. Hoje é uma igreja completamente caída também. E vai cair mais. E vai cair mais. E vai ficar pior que a Assembleia, igual ao quadrangular, porque não tinha palavra e não vai ter palavra agora. Agora vai ter uma teologia engessada, mecânica e artificial, trazida pelo Davi Neto, e vai continuar na área daquelas campanhas de corrente de milagres. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas igrejas não estão mais doutrinando e ensinando. Vocês entendem? Então, um pastor, quando você procura ele pastor, o pastor lá me deu um calote, não foi R$10, foi um carro. O que valia um Santana executivo naquela época? Um câmbio automático e banco de couro? Um monte de dinheiro. Se fosse comparar com o carro de hoje, seria um carro de 30, 40 mil reais, 35 mil reais. O valor de uma letra, uma composição naquela época. Se fosse hoje, aí seria seus 5, 6 mil. Vocês entendem? Então, isso são dinheiros que você procurou, eles pediram um conselho, sabe o que ele disse? Perdoa ele, irmão. A mesma coisa de novo, mas a gente tinha dito uma vez e falou a segunda vez. Quer dizer, então, o conselho dele para quem era veiaco na igreja era perdoa e fica certo. E tu tá errado, porque se tu não perdoar ele, os outros também não vão te perdoar. Quando tu ficar devendo, quer dizer, então, além de aquele ali estar ficando devendo, tá vindo com aconselhamento para cima de ti, porque eu não sou bobo, bom entendedor, uma palavra, uma vírgula básica. Que eu também possa um dia ficar devendo. Em vez de me incentivar, olha, você tome vergonha na cara, pague suas contas, seja um obreiro de testemunho, não dê escândalo, não manche o nome da igreja, não. Perdoa ele. Então, fica aí meu apelo para vocês e a minha experiência e o meu ensinamento. Se você não pode comprar, não compra. Se você não tem como pagar, não compra. Ah, mas como é que eu vou saber a situação? Nem situação nenhuma pega ninguém de surpresa. Porque o cristão é assim, se ele foi lá, ele está vindo trabalhando bem, está na empresa, de repente a empresa, ele sabe que a empresa vai reduzir o quadro, ou a igreja a empresa põe ele para a rua, melhor dizendo, ele já não compra mais nada, e já luta para pagar ali o que ele devia para zerar, porque ele sabe que vai passar um momento de prova. Então não vem com essa conversa de que me pegou de surpresa, blá, blá, blá. São tudo negócio mal feito, como eu fiz em confiar ele meu carro e ajudar o outro com gravação. Então são tudo coisas mal feitas, que vocês devem ter cuidado no fazer para não perecer. E aí quem perece? A sua esposa amada, os seus filhos, que aí você tira da boquinha da tua criança, que você podia comprar um monte de coisa para ela com 5, 6 mil, e dá para um casal esperto, malandro, que fica circulando, girando o mundo. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que ser inteligentes. E aí quem saiu ganhando? Eles. E ainda te ameaço. E depois eu ainda confiei em algumas pessoas mais, e depois eu vi que não era 1, 2, 3 pessoas. Eu vi que tinha um número muito grande de gente corrupta dentro da igreja. Então cuidado, irmão. Não só na área financeira, mas cuidado com o casamento, cuidado onde você vai enfiar os seus filhos, as suas filhas, vocês cuidado. Que vocês podem arrumar dentro da igreja, dessa igreja da atualidade, onde não tem pastor, nem conselho, nada.
vocês, porque são grandes, poderosos, têm nome, mas não fazem nada na igreja. Eles não gostam de colocar a igreja na sã doutrina, eles não colocam. Porque se eles colocar, o povo sai. Porque nem todo mundo quer ter vida de caráter. Então você pode estar muito perto de destruir a sua família. Então tenha muito cuidado, tá? Com os cristãos e pastores que têm aconselhamento mais ruim. Cuidado, e com os cristãos caloteiros, porque já no instantinho eles te arrebentam. E não vai adiantar você chorar ou culpar Deus. O que adiantaria eu culpar Jesus Cristo? Se eu não tive um pastor que tivesse punho firme, nem tivesse um conselho doutrinário sábio, e eu fui lá fazer um negócio com um cristão corrupto que vive de cidade em cidade, que não tem endereço fixo, que não tem nada. Então, não adianta. O errado é a gente. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Fica em Cristo, falou com vocês, o pastor Levi Longaray. E outra coisa, não é só na questão de dinheiro. Se você precisar de um conselho de um pastor desse na tua área conjugal, você está lascado. Eles mandam até você divorciar, arrumar outra esposa, solucionar os teus problemas de uma outra forma, do que te mandar, te orientar pela Bíblia. Então, cuidado. Essas igrejas aí, a grande maioria não tem mais nada de Deus. E se você confiar nessas lideranças e confiar nesses membros que estão lá dentro, olha, cuidado, tem muito drogado, tem muito bandido, tem muito canalha dentro da igreja, esperto, que eram espertos no mundo, que vem para a igreja, dá aquela capa transformada e fica logrando as pessoas dentro da igreja. Então tenha muito cuidado. Aqui na minha região, aqui em Dois Irmãos, aqui, teve uma senhora que perdeu aqui uma casa de 300 mil reais para o príncipe das revelações. Vocês estão entendendo? E o rapaz ligou já 3 vezes para mim, me contando, apavorado, desesperado, que não sabe como que a mãe dele conseguiu entregar a casa para esse tipo de pessoa. Vocês entendem? Mas eles são bandidos espirituais. E eles se aproveitam de pessoas na hora que as pessoas estão vulneráveis. Fique em Cristo até aqui, não vou mais além, tá certo? Então, essa é a minha experiência. Você compre o que você pode pagar. Você não negocie com pessoas que não têm condições de te pagar. Vocês estão entendendo? Tenham muito cuidado. E se você fazer um negócio, faça via banco, garantido. Cuidado, que eles vêm com aquela aparência de piedade, de paz, mas eles negam a eficácia. Tá difícil hoje cristãos como os do passado, que arrancavam um fio de bigode, assim, jogavam em cima do contrato e dizia tal dia, e se esforçava e fazia, cumpria. Hoje não, hoje em dia é louvável ser bandido. Como é que você quer numa sociedade caída e nos dias atrás entendendo que alguém tenha nome? Hoje em dia você é apoiado se você for vagabundo, então não espere da grande maioria das pessoas que eles sejam pessoas prestativas nas suas contas, tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.